Vocês conhecem o modelo do cérebro na palma da mão? Não. Não? Querem aprender? Sim. Então, bora, porque tem tudo a ver com isso que você trouxe também e várias outras falas que foram fazendo assim, eu tava me segurando. Bom, o Daniel Siegel é um neurocientista americano e ele trouxe esse modelo do cérebro na palma da mão. Então, a gente consegue compreender algumas coisas e eu vou fazer um link no final com isso que você acabou de falar. Então, eu vou convidar vocês para a gente fazer assim com a nossa mão e fecha o dedão aqui, fecha aqui, certo? Esse é o modelo do nosso cérebro. Essa parte onde tem o nosso pulso é a parte de tronco cerebral e é responsável pela manutenção da vida nas nossas funções autônomas, automáticas. A respiração, o controle da temperatura, os batimentos cardíacos, o funcionamento das vísceras, todo tá aqui a responsabilidade disso. Tronco cerebral. Subindo, a gente tem o nosso córtex. Córtex responsável pela memória de longo prazo, pelo raciocínio lógico, por a gente processar informações cognitivas mais importantes, a linguagem, a musicalidade, córtex, tá? Aqui na região das unhas está o nosso córtex pré-frontal. É a nossa parte mais recente do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro. É a mais nova, é o córtex pré-frontal. É responsável pela nossa autorregulação emocional. É responsável por a gente entender se aquilo é adequado ou inadequado em alguma situação, né? Aquela nossa noção de certo e errado que a gente deixou ali, ela não deixou, nós não deixamos totalmente ali, né? Mas assim, a gente sabe que isso aqui regula isso, tá? Essa parte de freio moral também, autorregulação. E aí, quando a gente abre, aqui dentro, no nosso dedão, é o nosso cérebro límbico. E tem uma estrutura aqui dentro que é o que os cientistas chamam de cérebro reptiliano. Tá? Então, aqui no reptiliano está o nosso sistema de manutenção da vida, o nosso sistema de luta e fuga, desmaia e congela. Mas a gente pode falar isso para as crianças só do luta e fuga. É aquela parte que quando a gente percebe que existe um perigo, então eu estou caminhando no parque e eu vejo uma cobra, né? Isso aqui tudo foi porque aqui eu não preciso pensar lentamente, raciocinar, fazer associação. Vai acontecer muito rápido e o reptiliano já vai ser acionado e toda a oxigenação, vai estar oxigenando aqui, mas toda a ativação vai estar no reptiliano para que eu decida o que eu vou fazer. Se eu vou fingir que eu sou uma árvore ou se eu vou dar no pé, né? Ou se eu tenho alguma coisa na minha mão, vou bater na cobra. Vai, né? Mas é nosso sistema de defesa, o reptiliano. E aí, que isso vem na gente e vem lá desde o réptil. Eu preciso fazer um parêntese que quando eu expliquei isso para o meu filho, expliquei tudo isso, eu falei assim, e répteis comem seus filhotes. Fecha o parêntese. Né? Só para ele entender que às vezes a fúria, ela tá aqui, ele também tem a fúria, né? Sem querer ameaçar, já não foi. Eu só explico, né? Exato, é real. E aqui então estão os nossos botões emocionais. E adivinha quem que sabe direitinho apertar os nossos botões? Marido, mulher, criança. Aperta nossos botões, nosso cérebro reptiliano, que é responsável pelos perigos reais, mas também pelos perigos simbólicos. E hoje em dia a gente tem muito perigo simbólico, vocês concordam? Então o Daniel Siegel fala que quando a gente está assim, a gente está com o nosso cérebro integrado. Faltou falar uma coisa. Vocês sabem quando que pré-frontal termina de amadurecer? 25 anos. Então, a autorregulação que muitas vezes a gente espera de uma criança de 4 anos, 5 anos, é a gente no mundo da Alice, né? Porque não tem, a gente precisa ajudar a modelar isso, ajudar a criança a entender, isso que você está sentindo é raiva, você está com muita raiva agora, né? E aí o Daniel Siegel explica que quando a gente está assim, a gente está integrado e quando alguma coisa aperta o nosso botão emocional, ele fala, abre a tampa. A gente surta.
né? E aí é tão importante a gente entender que existem neurônios espelho dentro da gente. Cientistas descobriram isso depois que eu saí da faculdade. Que é, quando alguém surta, é muito fácil do outro surtar. Então, às vezes, a gente está chegando na escola já meio assim, né? Já pegamos um trânsito. Nem sempre a gente está assim. A criança também não, né? Criança que viveu trauma, tá sempre assim, gente. Não fica integrado nunca. Tá assim. E aí, o que acontece? Criança tá assim, facinho, faz assim, a gente faz assim. Né? Todo mundo no surto. Então, o quanto é importante, e aí que por isso que me apertou o botãozinho, Cláudio, de a gente falar que às vezes, a gente não está em condições. E assim, tem uma coisa maravilhosa que é, o nosso cérebro está assim, se a gente tiver conhecimento de que a gente está assim na hora, percebi que eu estou saindo fumaça por todos os lugares, e se eu falar para a criança assim, a prof precisa só de um tempinho, se a gente faz assim, respira um pouquinho, meu filho fala assim, mãe, tu tá bufando. Eu falo, eu tô respirando. A gente respira um pouquinho, 10 segundos, 15 segundos, não precisa nem sair da sala, e a gente já volta a ficar integrado para conseguir lidar com isso. Ou não lidar, mas volta a ficar integrado e a gente vai cuidar disso daqui a pouco. Né? Tem uma ferramenta que é a pausa positiva, que é diferente do vai para lá ficar de castigo. Não, é um cantinho onde a gente constrói. E eu achei muito legal porque uma professora criou, eles criaram, as crianças, o Havaí, que era o cantinho. Então tinha um negócio... tinha um negócio assim, o céu azul, umas almofadinhas, uma esteira, uns brinquedos, cada um pode colaborar com o cantinho da sala. Mas a professora era de educação infantil. Ela não podia sair da sala então ela tinha um coqueirinho de EVA, que quando ela precisava de uns segundos para se autorregular, ela botava o coqueirinho em cima da mesa, as crianças já sabiam que a professora estava precisando. Então isso que a Dani está falando, eu acho muito interessante, essa pausa positiva. Porque um dos princípios básicos da disciplina positiva é a gente trazer, né, em diversas formas, a gente cuidar do respeito pelo outro e o respeito por nós. Então essa é uma forma simples, muitas vezes não é fácil, mas é simples. Se a gente treinar, a gente pode ganhar essa habilidade de, num momento de tensão na interação com uma criança, a criança fez alguma coisa que deixou a gente irritado, deixou a gente pé da vida. Então assim, ou a criança está gritando, né? Então quando está os dois assim. Então a primeira coisa é essa autopercepção, perceber que isso está acontecendo. Perceber. E isso é uma coisa que a gente desenvolve. Existem práticas meditativas, mas eu acredito que as práticas meditativas acontecem no dia a dia, na interação, essa autoconsciência. Então, perceber, puxa, isso que ele fez, estou sentindo meu peito aqui esquentando, a tensão aqui no meu pescoço. Então, já não é um bom momento para eu falar muita coisa, para eu agir, porque vai sair besteira. Então, assim, e aí tem uma frase da disciplina positiva que eu acho muito interessante, que é assim, olha, vamos esperar até que você e eu estejamos calmos para que a gente possa voltar a conversar. Então, nós como adultos, que já temos alguma condição de ter essa autorregulação mais do que a criança, a gente pode impor um limite na interação, ou seja, não vamos continuar interagindo desse jeito. Eu coloco esse limite, porque eu tenho consciência da importância disso. A criança às vezes não sabe colocar esse limite, mas eu posso colocar esse limite. Então você se acalma, eu me acalmo, porque eu também fiquei nervoso agora. E eu acho muito autêntico, muito legítimo a gente expor, eu fiquei nervoso com isso que aconteceu agora, então eu quero me acalmar antes de continuar conversando com você. Então com isso, nós estamos fazendo duas coisas importantes. Cuidando do diálogo, para que a gente não faça besteira, não fale algo que possa machucar a autoestima da criança. Então, cuidando da qualidade da interação. E também nós estamos modelando um comportamento. A criança observando a gente fazendo isso, a gente cuidando de como que a gente reage, isso serve de modelo para as crianças também. Para que quando elas estiverem assim com um amiguinho,
elas também comecem a praticar isso.